Olá, este aqui é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos falando sobre entendendo o processo terapêutico da terapia de regressão de memória. É muito importante que você comece pelo vídeo número 1. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, comece pelo 1, depois o 2, o 3 e o 4, tá certo? Para que você possa pegar toda a sequência, todo o nosso raciocínio sobre esse trabalho terapêutico. Então, o vídeo número 3, nós vamos falar sobre o desamor e as consequências dos filhos. Então, a primeira coisa é assim, o que impede a gente de se amar? A primeira coisa que impede é a autopunição. Por causa do pecado original, o ser humano se sente culpado de ter largado Deus e preferido ser Deus sem Deus. Essa culpa permanece o tempo todo em todo mundo. Então, todo mundo nesse planeta vive se culpando, vive se punindo. Eu sou culpado. Eu quis ser Deus sem Deus, me afastei de Deus. Isso provoca uma sensação muito ruim e eu me puno. Por isso que nós vivemos criando problemas, vivemos criando dificuldades para nós mesmos. E também a vingança. Como eu me sinto amado, como eu não me amo direito, porque eu me acho culpado pelo que eu fiz, também eu acho que o outro não ama. E aí eu me vingo do outro. Então, acreditando que o outro não me ama, eu acabo me vingando. Então, na verdade, o nosso mundo, ele não é movimentado pelo amor. O nosso mundo é movimentado exatamente por isso, pela autopunição e pela vingança que fazemos uns para com os outros. No fim, é punição. Eu me puno e eu puno os outros me vingando. É assim que funciona. E onde fica gravado todas as punições e essas vinganças? No inconsciente. Inconsciente e consciente. Da concepção ao nascimento, somos guiados pelo inconsciente. E do nascimento até os 14 anos, somos controlados pelo inconsciente. Então, todas as informações, boas e ruins, toda a autopunição, toda a vingança está gravado dentro de nós, no nosso inconsciente. Por isso que esse trabalho é um trabalho terapia, de cura interior, que se trabalha o inconsciente. Através da regressão de memória, através de um relaxamento conduzido, o terapeuta vai conduzir você até o seu inconsciente, para que você, 100% consciente, possa observar o seu inconsciente e fazer as devidas alterações. É assim que funciona. Por isso que a terapia de regressão de memória. Vou desfazer aquelas memórias de vingança, aquelas memórias de autopunição que existem dentro de mim. Se somos controlados pelo inconsciente até os 14 anos, então qual o referencial para que uma criança seja sadia? Se o inconsciente está no controle e temos condicionamentos, então como fazer para que uma criança seja sadia? O amor entre os pais. Então, qual é o referencial da criança? Isso é muito importante. A primeira coisa que a criança faz para se sentir amada é vendo os pais se amando. Porque a criança veio ao mundo para unir os pais. Essa é a primeira missão de cada um de nós. Por que Deus nos envia para cá? Por que a gente vem para esse planeta? A gente vem para esse planeta para ajudar os nossos pais a se amar. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é que eles se amem de qualquer jeito. Então, o primeiro referencial para que uma criança seja saudável, depois com adolescente, adulto, é perceber então em sua vida o amor entre seus pais. A criança faz qualquer coisa para que os seus pais se amam. E depois, lógico, o amor dos pais para com a criança. Está na ordem correta, parece o contrário, né? A primeira ideia parece assim, não, a criança quer ser amada de qualquer jeito. E depois a criança quer ver o amor dos pais. Não, não é assim. Todos nós, sem exceção, primeiro queremos ver os nossos pais se amando, se entregando ao amor profundamente, e depois, em segundo plano, nós queremos sentir o amor dos dois para conosco. Isso é muito importante entender, tá? Porque isso é o principal que nós vamos perceber durante o processo terapêutico para poder fazer as devidas mudanças e as curas interiores que tanto nós precisamos.
A criança do útero materno é sensível aos sentimentos de amor, aceitação ou desamor. Então, quando os pais se amam, quando os pais se entregam no amor, quando os pais estão sempre juntos, demonstram amor, carinho para com o outro, a criança se sente aceita. Se os pais se amam, eu vim ao mundo para ajudar meus pais a se amar, então minha missão está sendo cumprida. Então eu sinto aceita por eles. Agora, se os pais não se amam, brigam, discutem, há o desamor, eu me sinto rejeitado. Se a minha função é unir os dois no amor, e eles não estão unidos no amor, me sinto culpado por causa disso e sinto que os dois estão me rejeitando. Então, é o amor entre os seus pais e de seus pais para com ela. Quando ela está em conflito sobre esse amor, a criança responde por meio de manifestações psicossomáticas, como doenças físicas e patológicas, psicológicas. Então, se eu não sinto que meus pais se amam, e se eu não sinto amado por eles, eu acabo criando muitas doenças. Vamos usar bastante exemplo aqui. Então, vamos pegar um pouquinho exemplo da concepção. Então, o assistido está sendo conduzido pelo terapeuta para visualizar as memórias da sua própria concepção. Então, vamos ver um momento de concepção, onde ele tem uma memória boa, foi bom, os pais se entregaram no amor, e uma concepção onde os pais não se entregaram no amor. Vamos ver a diferença e as consequências disso. Então, primeiro exemplo com o amor. O assistido, ao ser conduzido à concepção na terapia, disse: sinto um calor aconchegante e sensações de alegria. Meus pais se amam e me querem. Olha bem, meus pais se amam e me querem. Observe aquilo que eu falei primeiro. A primeira coisa que a criança quer ver é os pais se amarem. E depois amando a própria criança. E me querem. Isso é muito bom. Eu estou indo a uma célula formada pelos dois. Eu estou calmo e tranquilo. Qual a conclusão que essa criança vai ter? Que ela acabou de chegar aqui. Concluo que sou bom, perfeito, amado pelos meus pais. Isso é no amor. Então essa criança com certeza vai ser uma criança saudável, um jovem saudável, e vai ter uma vida totalmente saudável. E se for o caso que houve uma rejeição? Olha só, com desamor, com falta de amor. O assistido, ao ser conduzido à concepção, sentiu-se forte pressão na nuca e dor de cabeça. O assistido relata: meu pai está procurando minha mãe para ter relações, mas ele está um pouco alto, um pouco bêbado, Minha mãe o rejeita. Ele força a união sexual. Então, não houve amor naquele momento de concepção. Foi uma coisa forçada. Concluo que não sou bem-vindo, que os homens fazem mal para as mulheres. Entendeu? Então, essa criança, já na concepção, tem esse registro negativo. E esse registro negativo no seu inconsciente vai influenciar negativamente a vida toda. Por isso que o processo terapêutico é para isso. Então, o processo terapêutico consiste em 2 etapas. A primeira etapa é ver momentos positivos. Seria aquele exemplo lá da concepção que nós vimos. Momento positivo, os pais se amando, se entregando, querendo a criança. E na segunda etapa, que nós vamos ver os traumas, os problemas, os condicionamentos. Então, nesse caso aqui, desse assistido, nós iríamos ver esse momento difícil lá na sua concepção e nós vamos corrigir isso através do processo terapêutico. Então o desamor começa onde? Onde é que começa o desamor? Como é que eu começo a me sentir desamado na minha vida e começo a trazer problemas? Na negação da união sexual da mulher ao marido ou do marido para a mulher. Então pensa bem, qual é o melhor momento? Como é que o amor é expresso entre o casal? Qual é o melhor momento de amor? Quando se une na sexualidade. Não há amor maior do que unir na sexualidade. Ali está inteiro. É o espírito que está lá, é a mente que está lá e é o corpo físico. A união sexual do casal não é apenas uma união física, mas uma união espiritual, é uma união emocional. Então, na entrega dos dois, o amor é pleno, o amor é completo, o amor é abundante. É a melhor maneira, tá certo? Então, quando os pais se entregam, quando os pais estão se amando, na entrega sexual um ao outro, é a plenitude do amor. Então, se o marido ou a mulher nega esse momento, nega outro, traz consequências,
Então, nessa negação sexual é que nós vamos ver os problemas. Presta atenção agora, que vai mostrar o que acontece. A criança não perdoa a negação sexual dos pais. Ela entende como um ato de desamor entre eles e por isso se sente rejeitada. Então, quando a mulher rejeita o seu marido sexualmente, ou quando o marido rejeita a sua esposa sexualmente, na cabeça da criança, eles não estão negando apenas o sexo um ao outro. Na cabeça da criança da vida, estão negando o amor um ao outro, porque o sexo é entrega total do amor para o outro. Então, a criança não percebe o amor dos dois, a criança não perdoa que eles não se amam, porque a missão dela é unir os pais no amor, e eles não estão se amando, ela se sente frustrada, e ela sente esse desamor, eles não estão amando, então ela se sente rejeitada. Se eles não se amam, então também eles não me amam, e eu que vir aqui para unir os dois no amor. Por isso que o casal deve se entregar um ao outro sexualmente durante toda a gravidez, para a criança perceba que eles se amam e a amam. Quando eu comecei esse processo, aprendi esse processo lá em Taicica, com as freiras, há 20 anos atrás, e escutei muitas palestras, muitos encontros, eu comecei a fazer isso. Aparecia muitos casais com as crianças doentes, né? Criança com doente, problema, seja bebezinho, seja 4, 5 anos, não importa. E os casais vinham muito conversar comigo: padre, meu filho dando problema, meu filho está com isso, com aquilo. O que eu falava? Sabe o que você vai fazer? Vai chegar em casa, vai se entregar, vocês dois vão se entregar sexualmente. Tem que haver entrega. Se vocês dois se entregarem sexualmente um ao outro, vocês vão mudar essa situação. E funcionava. Nossa, quanta melhora. Bastante melhora. Sempre melhorou bastante. Inclusive teve caso assim, um momento desesperador, como as pessoas conheciam o trabalho que eu fazia: padre, pelo amor de Deus, meu filho está lá na incubadora, nasceu prematuro, está doente, está quase morrendo, está lá na incubadora, nos ajude. Teve vários casais que fizeram isso, me procuraram assim. E eu falei isso: então vocês pegam agora, eu expliquei direito o processo, falei que a criança vem para unir os pais. Naquele caso, com certeza, a criança está percebendo que os pais não estão se amando, se entregando, e por isso se sente rejeitada e decide morrer. Por isso que ela está lá na incubadora, o objetivo dela é morrer. Bom, está trazendo doença para ela, está se punindo. Lembra da autopunição? Se meus pais não se amam, eu sou má, porque não consegui fazer meus pais se amar, vou me punir. A punição é a morte. E a criança vai se punindo ali e pode de fato morrer. Então eu falei para o casal assim: olha, vai para casa vocês dois, conversem bastante, tomem banho os dois juntos, um dá banho no outro, e depois uma entrega total na sexualidade, e a criança vai sair de lá da UTI, né? Vai sair de lá da incubadora que está. Isso aconteceu, gente, em vários casos. São 20 anos que eu trabalho com isso. Funciona, sempre funcionou. Tanto é que no começo, que nós dávamos essas palestras, nós começava sexta-noite e terminava no domingo. Era sexta-noite, sábado a todo, domingo de manhã. Assim nós começamos. Inclusive uma parte dela era com o Dr. Malagode. A palestra dele era de 3 horas. Então era um conjunto de palestras para explicar isso, tá bom? Depois culminava no domingo com o almoço. Então uma pessoa vinha na sexta-feira, falava da união, falava sobre o amor, sobre a palavra de Deus. Depois essas palestras aqui, essas 4 que estou falando com vocês. E depois tinha na missa de noite, né, os casais, só para os casais, né, casal. Na missa de noite do sábado, dava uma missão para eles. Verdade, fazia isso, fiz muitos anos isso. Entregava um kit para cada casal. O kit tinha 1 litro de vinho, tinha 2 taças para o casal e tinha um sabonete. Então eu entregava na missa, eu explicava antes. A missa não falava como que era, mas antes explicava. Vocês vão para casa, então tem uma tarefa para fazer. Antes da missa, entregava durante a missa. Antes da missa eu explicava o que é para fazer. É para vocês chegarem em casa, tá certo? É para vocês darem banho no outro, vão tomar banho juntos os dois, vão passar o sabonete um no outro, depois vocês vão beber esse vinho juntos, depois vão se entregar no sexo. Todo casal fazia isso, todo encontro fazia isso. Por quê? Isso reforma, retoma, né? Deixa as pessoas bem, porque entrega, a alma se entrega, há um amor profundo aí. Fizemos isso muitos anos. Então você está escutando, você quer corrigir o seu casamento? No caso aqui a palestra está falando sobre os filhos. Você quer que seus filhos sejam saudáveis? Você quer curar os seus filhos? Seja em qualquer momento, na gravidez difícil. Pode ser uma gravidez difícil. Nossa gravidez é muito difícil. Então faça isso.
Você, mulher e marido, peguem vocês dois, deem um banho no outro, se entregue profundamente no amor. Grávida, tenho certeza que a gravidez vai melhorar. Ou é uma criança recém-nascida, tem 1 ano, 2, 5, não sei, 10 anos, é a mesma coisa. Nosso filho está muito problema. Façam isso. Se entreguem vocês dois no amor, tenho certeza que o seu filho vai melhorar. Então a criança quer que os pais se amem e os pais a amem. E não há melhor maneira dos pais se amarem e amarem a criança do que se entregarem um ao outro na sexualidade. Então tá aí a dica, hein? Aproveite isso, pode salvar vidas, né? Você pode mudar, melhorar a vida dos seus filhos através dessa entrega total um ao outro, no amor, na sexualidade. Uma coisa muito importante então que nós temos que entender, que, olha só, mais de 90% dos problemas são formulados ainda no útero materno. 90% é da concepção ao nascimento, durante a nossa gestação. Lá que surge 90% dos bloqueios, 90% dos traumas, 90% dos condicionamentos que nós temos que vão perdurar a vida toda. E 10% da criança, nascimento, até os 10 anos de idade. Então, porque o adulto não guarda trauma. O adulto recebe e elimina, solta, libera. O adulto não segura. Quem sofre, quem tem traumas, condicionamentos é a criança. Então, na verdade, aqueles sofrimentos que nós tivemos na barriga da mãe, aqueles condicionamentos que nós aprendemos lá e depois até os 10 anos de idade, são esses condicionamentos, esses sofrimentos que vão agir negativamente na nossa vida toda. Por isso que esse processo terapêutico, ele trabalha apenas com a criança, útero materno e criança, tá bom? A terapia também é assim, 90% mais 90% processo terapêutico, que nós vamos ver lá no inconsciente, vai trabalhar você dentro da barriga da sua mãe. 10% vai trabalhar um pouquinho fora, tá bom? De 1 a 10 anos, não vai trabalhar o adulto, não é você hoje, mas é você na barriga da sua mãe e você até os 10 anos de idade, porque é lá que está todo o conflito, tá certo? A terapia vai trabalhar nesses momentos, então é muito importante curar. E como os condicionamentos, os problemas estão formulados lá na gestação nossa, então por isso que tem que ter esse processo terapêutico, porque está no inconsciente. O que é que você lembra do seu tempo dentro da barriga da sua mãe? Não lembra nada, tá certo? Ninguém consegue lembrar como é que estava na barriga da mãe. Mesmo quando era criança, tá certo? Os primeiros anos de vida também não lembra. Lembra depois, talvez um fato, um ou outro, alguma coisinha. Então o processo terapêutico vai levar a pessoa a visitar, a olhar as memórias dentro da barriga da mãe, porque é lá que está a maior parte dos traumas. Por isso que somente com esse método, né, de regresso à memória é que nós podemos ir lá nas raízes dos problemas para poder resolvê-los. Então o que nós entendemos sobre isso? Vamos ver algumas coisinhas muito importantes para ficar claro então essa questão lá do inconsciente e de nós vermos então na barriga da mãe. Para entender, podemos concluir que, primeiro, a percepção de existir da criança em gestação acontece desde a concepção, momento que Deus a criou. Nós conseguimos perceber tudo. A partir do momento da concepção, já me percebo como ser, porque a alma não tem tempo e espaço. A criança está começando a se formar, primeiro são apenas algumas células que vão se multiplicando, mas a alma está intacta, inteira, e a alma percebe tudo, desde a criação. Então, é a alma que está se encarnando, não é assim que nós falamos? A alma completa, perfeita, inteira, que se encarna. Segundo, toda pessoa percebe com a mesma precisão e facilidade as vivências emocionais desde a sua concepção. Então, levo você lá, conscientemente, você vai observar o seu inconsciente, aquelas memórias, para poder resolver. Todo mundo consegue fazer isso, tá bom? Ninguém fica... A gente tem um pouco de dificuldade, um pouco de bloqueio, mas nós quebramos isso. Mas todo mundo consegue visualizar as suas imagens lá no útero materno. Terceiro, toda pessoa percebe a sua pessoalidade, o seu ser, como único, surgindo a concepção sob duas formas. A que lhe é transmitida pelos pais, física, o óvulo, o espermatozoide, e a que vem de Deus, que é uma luz imaterial perfeita, a sua alma. Então todo mundo percebe isso. Você vai poder fazer isso.
Posso ver meu momento e minha concepção? Sim, está tudo gravado entre você. Então o terapeuta vai te conduzir lá para o momento da sua concepção, que você vai ver, olhar para cima, ver uma luz enorme, a luz de Deus. Olhar para baixo, ver seus pais, né? Ver o óvulo, espermatozoide. No meio está você, uma luzinha que sai da luz de Deus e entra dentro do óvulo, espermatozoide fecundado e começa a surgir o seu ser. Todo mundo consegue perceber isso. Quarto, a pessoa desde o momento da concepção revela que tem uma alma livre, olha que bonito, possui o livre-arbítrio. Ela é capaz de ver a si mesma tomando decisões diferentes das dos pais. Então, é o que eu falei, a criança, o corpo físico está sendo formado. A mentalidade também, o emocional, está sendo formado também. Mas a alma intacta é inteira, tá bom? Então a alma sabe tudo. Tem uma criança, tem um ser completo ali dentro, que está vindo e está se encarnando. Tá? E esse ser tem o livre-arbítrio, por isso que pode tomar decisões diferentes dos pais. Então os pais estão cheios de trauma, a criança chega. Ela pode poder decidir repetir as vivências que os pais viveram, boas e ruins, ou a criança pode tomar novas decisões, tá bom? Então vai decidir de forma diferente. Então isso tudo é possível. Na concepção revela-se uma alma que se forma naquele instante, não antes, sem existência anterior. A alma é criada aí, é como a Igreja Católica diz. Na hora da concepção, Deus cria uma alma que não existia antes e que surge naquele momento. A alma é formada no instante antes da formação física do zigoto, isto é, antes da fecundação. Sexto, a alma é igual ao ser a quem pertence, completa e não tem idade, olha que bonito. Nela não se encontram as nossas falhas físicas ou psicológicas. Na alma encontra-se uma luz que traz a marca da eternidade e é perfeita, que a liga a Deus e que sempre é saudável. No processo terapêutico, a pessoa se beneficia das características do inconsciente, a qual possibilita ir ao passado mais distante para a verificação de situações importantes de sua vida, permitindo a tomada de novas decisões em relação ao futuro. Por isso que o processo funciona, entendeu? Como a alma é eterna, perfeita, a alma é imortal, a alma não tem tempo e espaço. Então como é que a terapia vai funcionar? Porque a sua alma, que não tem tempo e espaço, vai observar aquelas memórias negativas que você experimentou lá durante a sua gestação e vai corrigi-las. É o que disse aqui, olha, no processo terapêutico, a pessoa se beneficia das características do inconsciente, dessa alma inconsciente, a qual possibilita fazer o quê? Ir lá no passado, mais distante. Para quê? Para verificar as situações importantes de sua vida, permitindo a tomada de novas decisões. Olha, aquilo foi decidido errado. Eu vi os meus pais não se amando, decidi me punir. Não, vou olhar de novo. E o terapeuta vai te ajudar a você olhar aquela situação e tomar um novo posicionamento. Por isso que o processo terapêutico funciona. Porque nós olhamos, observamos o que aconteceu, compreendemos de uma forma melhor do que na época, e aí a partir daí podemos tomar uma nova decisão. São essas tomadas e novas decisões, que nós tomamos que faz com que a mudança interior aconteça, que o inconsciente seja curado e a sua vida melhore. E o nascimento? Não é um processo apenas fisiológico, a criança nasceu lá, não, mas ativamente partilhado pela criança, ela partilha, participa, o qual pode acelerar ou retardar o parto, facilitar ou dificultar o parto. Acontece muito isso. A criança se sente amada, ela vem contente, feliz, vou nascer logo, e nasce logo, não atrapalha nada. A hora que viu já nasceu, verdade. A mãe nem dor sentiu. Ai, meus pais não se amam, eles não me querem. Será que vão me amar quando me conhecer? Será que a hora que eu nascer eles vão gostar de mim? E ela segura, é verdade, a criança segura lá dentro. Não dilata, não quer sair, não quer nascer. Nossa, é um sofrimento danado, acontece bastante. Tá certo? Então, a criança interfere no próprio nascimento. Então, isso é muito importante, isso de fato acontece. Tinha um casal meu, muito amigos meus, é o Walter e a Neuci, vou até citar o nome, Walter e Neuci. Eram muito meus amigos, ainda são. E quando nós começamos esse trabalho, e uma vez eu fui numa festinha de aniversário na casa deles, e a filha deles,
acho que ali no nome dela, estava grávida, e 9º mês, e não nascia a criança em dificuldade. Então ela sentia dor, ia para o hospital e nada, várias vezes isso aconteceu. E como eu conheci esse processo todo, durante a festinha mesmo, eu lembro disso, da cena na minha cabeça agora. Nós fomos lá na casa dela, no sofá, senta um pouquinho, deixa eu conversar um pouquinho com você. Aí eu expliquei isso, olha, converse com a criança, fale para ela vir logo, para ela nascer, né? Fale para ela que você ama, que você quer bem, que vocês... Peça para ela ajudar você no parto. Falei isso, expliquei, coloquei nessa festa mesmo, né? Foi interessante, isso foi umas 10 horas da noite, sei lá o quê. No outro dia de manhã, e não tinha dilatado, esse era o problema, não? Então eu ia para o hospital e voltava porque não havia dilatação. Como é que a criança vai nascer sem dilatação? Não tinha dilatação, o mínimo, tinha um pouquinho só, não dava para nascer a criança. Eu falei, conversei, e ela fez isso, né? Ela conversou, passou a mão na barriga, me ajude, né? Que precisa nascer logo. No outro dia, às 10 da manhã, recebo lá uma mensagem lá, né? Do Walter, Neuci, que aconteceu, deu à luz. Né? Em menos de 12 horas que aconteceu, dilatou totalmente, foi no hospital, deu à luz, sem dor, sem sofrimento. É um caso concreto disso. A criança ajudou, ela se sentiu amada, se sentiu acolhida pela mãe e ajudou no parto, e foi um parto normal. Então essas coisas acontecem o tempo todo, tá certo? Então a criança pode atrapalhar o parto e pode ajudar o parto. Não é a hora mais dramática de uma criança, pelo contrário, é exatamente a hora do grande oásis, o grande acontecimento, né? Pela sede de amor da criança que quer ver logo os seus pais. Os problemas da gestação acabam por dissolver no nascimento. Olha que bonito, vou carregando trauma aos 9 meses, mas na hora do parto solta, libera, dissolve, a alegria de vir, né? A criança antes não desejada passa a ser aceita. Os pais que se desentendem se unem para esperar o nascimento, preparam o ambiente da recepção, né? O berço, isso, aquilo, comprar uma coisa, compra um enxoval. A criança vai vendo isso, vai sentindo que os pais se amam e que os pais a amam. Então na hora do nascimento é toda uma alegria, entendeu? Então muitas coisas, muitos traumas que estavam vindo são curados na hora do nascimento. Prepara o ambiente para a recepção da criança, transformando o nascimento numa cura para a criança e num registro positivo. Olha que bonito. Então realmente é um acontecimento, né? Então quantas vezes no processo terapêutico fala assim, veja um momento muito bom lá da sua gestação. Qual momento? 5º mês de gestação. O que é que você está vendo? A mãe está no quarto, ela puxa uma gaveta cômoda e pega lá um macacãozinho azulzinho lindinho, né? Ela já sabe que é um menino. E aí, o que é que você faz na barriga? Eu pulo, dou 3 pulinhos, fico contente, alegre. Por quê? A mãe se emociona, ela está chorando. Eu vejo uma lágrima dela saindo quando ela pega o macacãozinho. Vai ser um menino lindo, maravilhoso. Eu já te amo, já te espero, eu te quero, entendeu? Então a criança tem essa memória gravada nela. Então ela vê a mãe pegando lá o macacãozinho azul, que é para o menino, é para ela sabe que é para ela. Ela vê a mãe se emocionando e ela sente também, né? Então na hora do nascimento também, vê ela preparando a mala, colocando as coisas certinhas para ir para o hospital, o berço preparado, as coisas preparadas, e vai para o hospital para nascer, para ganhar, né, a criança, para dar à luz. Então isso tudo motiva, isso ajuda muito a criança, né? Então se ela tiver essa recepção na hora do nascimento, vai ajudar muito durante a sua vida toda. Mas se não reconhecem seu filho, né, às vezes rejeita, não quer, e continuam rejeitando, lançando no seu inconsciente registros graves de rejeição e desamor, reforçam o desamor e os condenam ao sofrimento por toda a vida, porque aí vai ficar a vida toda carregando um peso, já nasce depressivo, coitada da criança. Seu filho transmitirá as consequências desse desamor. Olha que interessante, ele vai receber desamor, vai sentir desamado, vai passar a vida inteira desamada, né? Não se sentir amado. O que vai fazer? Olha, vou ler de novo. Seu filho transmitirá as consequências desse desamor ao seu psiquismo, ele vai criar um monte de doença, ao seu organismo, vai dar várias doenças, aos seus relacionamentos futuros, vai ter relacionamento, dá errado, dá certo, não funciona, a pessoa errada, muitas brigas, e as próximas gerações. Entenderam? Então se a criança não sente todo esse amor de início, ela vai carregar isso a vida toda.
Então é muito importante ter muito gesto de amor entre o casal durante todo o período de gestação e principalmente na hora do nascimento da criança. A infância. A criança tem percepção ampla e profunda dos acontecimentos que a cercam a nível inconsciente e expressa sua dor através de doenças, acidentes, bloqueio da aprendizagem, agressividade. Não é assim. A criança é sensível. Pai e mãe briga, pronto, a criança com dor de barriga, dor de ouvido, cai da bicicleta, arranha a perna, se machuca, né? Tem uma febre, não sei de onde apareceu aquela febre, não tinha nada, dá uma febre, leva no hospital, não acontece nada, os médicos já sabem, né? Chega lá, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha está doente, o médico olha para a cara da mãe e do pai, vocês não estão se amando, né? Vocês não estão se entregando, né? Vocês querem o quê? A criança absorve. Se vocês não estão bem no seu relacionamento, se vocês não se amam, não se entregam, o filho vai ficar doente mesmo. Entendeu? O médico já sabe disso. Tá? Então, como disse ontem, eu vi uma reportagem ontem dizendo isso, né? É o William Bonner falando do pai dele como médico. E ele era médico pediatra. Ele falou assim, olha, além de ser médico, tem toda uma preocupação, ele dizia isso, né? Além de ser médico, preocupação que todo médico tem, uma dificuldade, muito trabalho, tudo, ser pediatra é o dobro. Por quê? Além do pediatra tratar da criança, tem que tratar dos pais. Então lá tudo ansioso, problemático, então não é curar a criança. Não consigo ajudar aquela criança a resolver o problema. Não consigo cuidar da criança sem que os pais se amem, se entreguem, estejam bem, entenderam? A criança reage em função de sua aceitação ou não. Rejeição da sua a criança reage em função de sua não aceitação. Rejeição direta, não aceito a criança. Então ela reage bastante. E da desunião dos seus pais, rejeição indireta. Então se os pais não a amam, ou se os pais não se amam, a criança é prejudicada da mesma forma. A criança da infância, assim como no útero materno, quer os pais como unidade única, em termos de amor e entendimento. A criança faz tudo para que seus pais se amem. É capaz, olha que interessante, é capaz de adoecer ou criar verdadeiros jogos e chantagens emocionais para conseguir esse seu desejo. Pensa bem. Deus envia você ao mundo. Para quê? Para unir os pais, não tem outro objetivo. Nenhuma criança nasce, nenhuma nesse planeta, nem desses 7 bilhões atualmente aqui nesse planeta nasceram com outra função senão a de unir os pais no amor. Toda criança nesse universo todo tem esse objetivo. Então a criança sai da luz feliz, contente, Deus manda a partir dele, por amor, vem aqui, se encarna lá no zigoto para vir um processo de amar, né? E aí os pais não se amam. E ela se sente frustrada, ela não está conseguindo fazer a sua função. Então ela faz qualquer negócio, ela fica doente, ela cria jogos, vamos ver agora. Ela faz qualquer coisa para que os pais se amem, para que o pai se une, porque essa é a função dela, não tem outra função. Eu vim para unir os dois. Essa é a missão que Deus me deu. Então ela faz qualquer negócio para unir os pais. O desamor e a rejeição, em consequência de nossas decisões, levam, ao se tornarem adultos, a doenças físicas e psicológicas, tais como alcoolismo, drogas, relacionamentos conflituosos, depressão, pânico, esterilidade, frigidez, impotência, obesidade. Está lá. Porque eu vou me punir. Eu vim para amar os meus pais, eu não se amo, eu sou frustrado. Deus está bravo comigo. Deus vai me punir, verdade, tem esse pensamento. Eu não consigo realizar, eu sou um tranqueiro, eu sou um nada, eu sou inútil. Eu não consigo amar meus pais, então vou beber e encher a cara. Vou me drogar, porque eu não consigo realizar a minha função. Me sinto um nada, como é que eu vou ter um relacionamento bom? Conflituoso, depressão, não realizo minhas coisas. Pânico, não consigo fazer o que tem que fazer. Esterilidade, não vou ter filho. Eu sou filho, não consigo amar, não consigo ajudar, não consigo fazer nada. Por que eu vou pôr filho no mundo? O filho no mundo vai acontecer a mesma coisa. Vou passar essa coisa ruim para ele ou não? Não vou ser estéril, não vou ter filho nenhum. Frigidez, né? Mulher, não, porque não vou amar, fazer, me entregar. Não existe amor mesmo. Eu que vim para amar meus pais, eu que vim para uni-los, não consigo uni-los. Impotência, o homem não consegue. Vou engravidar uma mulher como?
Não se sente homem, não se sente bem, entenderam? Obesidade, vai comendo, ficando gordo, gigante, né? Entenderam o que nós fazemos? Porque nos sentimos desamados, porque nós não conseguimos cumprir nossa primeira missão. Vou voltar ao slide aqui, olha. A criança na infância, assim como no útero materno, quer os pais como unidade única. Essa é a missão espiritual de cada ser nesse planeta, em termos de amor e entendimentos. É capaz de adoecer ou criar verdadeiros jogos e chantagens emocionais para conseguir esse seu desejo, né? Aquela febrinha, aquela dorzinha de barriga, aquela coisa toda, e não está se amando, né? Não é assim que funciona. O médico já sabe, o padre também, né? Chega casalzinho novo, ai padre, pelo amor de Deus, né? Traz o filhinho no colo, lá bebezinho, não está bem, está com isso, aquilo, já sei já. Qual é o problema? Tanto é que qual é a primeira pergunta, né, que eu devo fazer para esse pai e mãe? Vocês estão se amando? Ou vocês estão se entregando sexualmente um ao outro? A primeira pergunta tem que fazer. Se vocês não se amam, como é que o filho ama? Ele vai criar doenças mesmo, vai fazer de tudo para se punir e vai fazer de tudo para poder unir vocês dois, né? A criança faz isso, muito faz isso. Eles estão brigando, eu não sou amado. Olha só o que acontece, né? E cria todos aqueles problemas. E enquanto criança ocorre a divisão do seu ser, manifestando insegurança, né? Aí a criança não tem iniciativa, é uma criança tímida, se esconde, não consegue ser ela mesma. Por que não consegue ser ela mesma? Porque não consegue cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? Unir os pais no amor. Fica insegura, não realiza o que ela veio para fazer, perde iniciativa, fica tímida. Começa a criar atitudes agressivas, briga contra as crianças na escola, né? Está chamando a atenção. Enfrentamento com adultos e briga, enfrenta gente. No fim a criança está dizendo: pai, mãe, se amem. Pai, mãe, se entregue no amor, se entregue no sexo. Pai, mãe, se entregue totalmente ao outro. É um apelo, é um grito de socorro. Vocês têm que se amar. A minha função é ajudar vocês a se amarem. Se vocês não se amam, eu quero chamar a atenção de vocês. Vou brigar contra as crianças para você ver que algo está errado. Vou enfrentar vocês dois para que vocês percebam que algo está errado. Entendeu? A criança começa a ter essas atitudes. Desequilíbrios de comportamento, medo, choro, birra. Tudo é um apelo. Pai, mãe, se amem. Males físicos e psicossomáticos de autodestruição, sinusites, renites, bronquites, dor de garganta. Lógico, eu vim aqui para amar, não consigo amar. O que eu sou? Culpado. Se eu sou culpado, mereço o quê? Morrer. E me puno, né? Você me tem assim, sinusite, renite, bronquite, tudo isso aí. Autopunição, me agrido. Porque eu não consigo fazer. É irritação, na verdade, né? Tanto sinusite, renite, bronquite, olha, dor de garganta, é a mesma coisa, está irritado, né? Garganta irritada, tá bom? Na verdade, então, sinusite, né? O sinus aqui está irritado, renite, lá dentro está irritado, bronquite, os brônquios irritados, dor de garganta, irritação. Observa que todos eles são irritação. E por que a criança manifesta no corpo uma irritação? Com quem vocês acham que ela está irritada? Quem que ela não aguenta mais? A falta de entrega dos pais, a falta de amor dos pais. A criança está irritada com os seus pais, que não se amam, não se entregam. Por isso que ela cria doenças mostrando isso. Doenças de irritação no próprio corpo. E a partir do nascimento, quando os pais passam a conhecer o seu filho e o aceitam e passam a ter tudo para manter a criança viva e saudável, todos os argumentos a favor da rejeição, inclusive as justificativas para o aborto, né? O pai e a mãe pensam em abortar a criança, some com um milagre, acontece a cura. Então, porque você pode pensar assim: mas eu pensei tanta coisa, eu pensei em abortar a criança, eu pensei isso, briguei o casamento todo, né? Foi mãe solteira, foi um casal, separou, não estava junto, não viveu, não quis, 1000 problemas. As crianças têm 1000 traumas, tá certo? Então aceite depois a situação, mesmo que não viva o casal junto, cada um para um lado, mas deem amor à criança, respeitem um ao outro, né? Demonstre um pouquinho de amor, demonstre amor para a criança, respeite um com o outro diante da criança. Isso vai restaurar a criança, vai trazer mudança, cura nessa criança.
Papai e mamãe estão unidos, eu sou amado, eu sou aceito. E quantas vezes é isso? Olha lá. Por quê? Quando a criança fica doente, o que os pais fazem? Para um pouquinho de brigar, né? Dá uma trégua para acolher a criança. Não é assim que faz os pais? Está brigando, isso e aquilo. A criança fica doente, aí eles ficam mais preocupados com a criança. Não precisa chegar a esse ponto, tá bom? Se entreguem, se amem bastante. Não deixa isso acontecer, não. Percepção do pensamento. Criança não bloqueia a sua capacidade inconsciente, como os adultos. Nós bloqueamos tudo, não percebemos o que está ao nosso redor. Ela percebe os pensamentos de seus pais. A criança sabe tudo, sente tudo. E nem cachorro também. Sabe que cachorro sente tudo? O que o dono sente, o cachorro sente. O cachorro sente tudo. Inclusive, quando o dono vai morrer, o cachorro sabe. Vocês sabem disso. Se o dono está bom, se o dono está mal, se o dono está sofrendo, se o dono está doente, se o dono do cachorro vai morrer. Cachorro sabe tudo. Filho também. Porque é aberto. Filho é sensível. Filho sabe tudo que os pais pensam. Percebe. Não adianta esconder. A maioria dos comportamentos da criança nada mais é que uma resposta a tudo deles, lógico. A criança sabe quando os pais brigam, estão em desacordo, falta diálogo, não estão se amando. A criança percebe tudo. Realmente briga escondido lá, não sei aonde, né? Não briga na frente delas. Não resolve nada. Porque a criança, nível inconsciente, percebe tudo. Pode a criança estar aqui no Brasil, vocês brigarem lá na China. Ela vai saber tudo. Inconsciente não tem tempo e espaço. A criança aqui no Brasil, vocês o casal lá na China brigando, e a criança sente tudo. Alguém pode falar assim, então vamos brigar na frente mesmo, já que não, é pior ainda. Por quê? A criança sente tudo a nível inconsciente. Então, se ela não vê vocês brigando, ela absorve tudo a nível inconsciente. E se elas verem você brigando, absorve a nível consciente, pior ainda. Tá? De qualquer jeito, ela percebe a nível inconsciente. Mas, se estiver longe, escondido, apenas inconsciente. Se estiver presente, além do inconsciente, vai perceber conscientemente. Vai ser pior ainda. E a adolescência? A adolescência é exatamente o início da assimilação do raciocínio do adulto. Começa, desde ser criança, e começa a ser mais racional. Começa a se comportar como o adulto. A adolescência é uma época de mudanças psicofisiológicas, né? O psicológico que muda e o físico que muda, do ser humano. E junto com essas mudanças de comportamento, manifesta a expressão do amor e desamor que recebeu lá, quando era na infância, dos seus pais. Os sofrimentos reprimidos da infância e no útero materno, e é por isso que o torna tão difícil de ser compreendido. Entendeu? Até os 14 anos de idade, mais ou menos, talvez com 13, 12 hoje em dia, até essa idade toda, a criança é 100% unida aos pais no inconsciente. Quando chega essa época, ela rompe essa ligação e ela fica autônoma a nível inconsciente. Aí chegam os conflitos, porque tudo aquilo que ela recebeu a vida toda, na gestação e durante a infância toda, agora vem à tona. Por isso que é uma das épocas mais difíceis, você sabe disso. Geralmente, a época mais difícil da vida de uma pessoa é a adolescência. Porque ela deixa de ser criança e passa a ser adulta. Por quê? Aqueles traumas todos aparecem, se afloram. Ela se revolta, ela briga, ela discute, né? Quanta coisa que acaba acontecendo no adolescente. Então vamos ver alguns problemas que acontecem no adolescente por causa disso, né? Veio da gestação, veio da infância e agora está transbordando, está ficando visível aí, né? Se houve amor, tudo vai funcionar muito bem. Se houve muitos momentos de desamor, então vai ter consequências. Então quais as consequências do desamor dos adolescentes? Timidez, dificuldade de relacionamento, sente rejeitado pelos outros, é calado, tem vergonha. Ih, está cheio disso, né? Quantos adolescentes tímidos? Insegurança, quer ser independente, mas sente-se dependente e por isso não tem iniciativa. Cheio de insegurança os nossos adolescentes. Fechamento, não sabe expressar o que quer. Tédio, falta o que fazer, ou não tem vontade de fazer algo, não se sente encorajado, motivado. E quem tem filho adolescente sabe, olha essas coisas todas aí, né? Parece seu filho, né? Quanta coisa que acontece. Rebeldia e delinquência, autoritarismo dos pais, superproteção
por sentimento de culpa e falta de limites. Então, o pai se torna autoritário e super protege porque ele quer reparar aquilo que ele fez, né? Não amou direito, sente culpado, agora ele quer resolver a coisa toda, né? Então, manda com autoridade para pôr o filho na linha, ou super protege, cria mais problemas, né? Não coloca limites, porque agora meu filho já oprime muito, agora eu quero recuperar isso. O adolescente precisa conquistar seu espaço. A atitude assim bloqueia o seu desenvolvimento, né? Então, ser diferente, deixar o filho livre, amar antes de chegar à adolescência, para que isso não aconteça. A agressividade, né? O adolescente externaliza sua percepção de desamor reprimida no útero materno na infância, reagindo verbalmente e fisicamente. Verdade, quanta agressividade. Briga com o pai, briga com a mãe, você me entende, você não sei o que lá, e acusa e fala. Nossa, quanta coisa aparece na adolescência, né? Dificuldade de aprendizagem, bloqueio da inteligência para chamar a atenção. Prefere trabalhar para se ausentar do ambiente familiar. Falta de amor e de diálogo. Quantas dificuldades às vezes, né, que aparece. Drogas, né? Muito comum na adolescência. Por que isso acontece na juventude? Parte para as drogas, uma tentativa de aliviar, olha só, seu sentimento de desamor, de rejeição dos pais, né? De rejeição dos pais para com ela, ou desunião dos pais direta. Lembra que a gente falava da criança lá? Né? Quando os pais não me amam, ou quando os pais não se amam, isso vai atingir a mim diretamente. E aí eu parto para as drogas, perdido, não me sinto amado. Aborto, né? Muito comum em todas as classes, na busca de um amor, de entregarem desenfreadamente, esquece das consequências, depois tentam buscar esses tipos de ações reparadoras que não são. Então vai lá, quer amar, quer fazer, quer ser amado de qualquer jeito. Aí faz o sexo com quem não deve, engravida e faz o quê? E agora? Aí vai abortar. Esses comportamentos são efeitos dos condicionamentos negativos no útero materno e na infância, e não características naturais da adolescência. Adolescente é assim mesmo, tudo assim mesmo, padre, imagina, todo adolescente é rebelde. Não! O adolescente é rebelde, o adolescente é agressivo, o adolescente é tímido, o adolescente parte para as drogas, o adolescente parte para o alcoolismo, o adolescente parte para a agressividade. Por quê? Porque não se sente amado. O que faz isso? Os condicionamentos negativos. Que ele recebeu aonde? Da barriga da mãe. Ele recebeu aonde? Na infância. Então, por isso é muito importante esse processo terapêutico. Vamos limpar isso, vamos curar, para ter crianças mais saudáveis, para ter filhos mais saudáveis, para ter jovens mais saudáveis e futuramente adultos mais saudáveis. Entenderam? Então precisamos resolver essa questão toda. Não é natural isso, não. É aquilo que veio e agora está simplesmente se aflorando. A criança é naturalmente saudável, alegre, otimista, gosta de desafios, gosta de esportes, tem energia para tudo, é carinhosa. Naturalmente a criança é isso. É amorosa, generosa, tem metas a conquistar, sabe amar e sentir-se amada, etc. A criança é naturalmente isso. São os bloqueios e condicionamentos dos seus pais que acaba criando todo o problema. Ame muito. O amor cura tudo. A família tem que estar unida no amor. Ame muito. Olha aí, prevenção para que se tenhamos adultos saudáveis. Cuidar bem das crianças, né? Cuide bem das crianças e nós teremos um mundo muito melhor, um mundo muito mais saudável.